Eles conviveram com algo por anos e só descobriram depois. Costumamos imaginar o medo como algo imediato, um choque, uma quebra brusca da normalidade, um evento que nos obriga a reagir, um barulho alto no meio da noite, um vulto no canto do quarto, um grito que dispara o coração. E esse é o medo que reconhecemos com facilidade, o medo que aponta para si mesmo e diz: estou aqui. Mas há outro tipo de medo, um que não se apresenta, um que não exige atenção, um que não interrompe a vida. Pelo contrário, ele se adapta a ela. Alguns relatos mostram que o verdadeiro terror não chega gritando, ele chega em silêncio. Não invade, ele se instala, lentamente, dia após dia, até que deixe de ser notado, até que passe a ser confundido com a rotina, até que se torne parte do ambiente. As pessoas envolvidas nessas histórias não se consideravam assustadas, viviam normalmente, trabalhavam, dormiam, recebiam visitas, faziam planos, nada parecia fora de controle. O que torna tudo mais perturbador é justamente isso. Não havia pânico, não havia urgência, havia convivência. Elas passaram anos dividindo o mesmo espaço com algo que nunca se apresentou como ameaça, algo que nunca pediu permissão, algo que simplesmente sempre esteve ali. Os relatos quase sempre começam do mesmo jeito. Casas comuns, ruas tranquilas, lugares onde nada deveria causar desconfiança, bairros silenciosos, rotinas previsíveis, nada que sugerisse perigo. E ainda assim, uma sensação persistente de companhia. Não algo visível, não algo que pudesse ser descrito com clareza. Apenas a impressão constante de que o espaço nunca estava completamente vazio. No começo, eram pequenos detalhes, passos leves durante a noite, não corridas, não batidas fortes, apenas o som de alguém andando com cuidado, como se não quisesse ser percebido. Objetos fora do lugar, portas que rangiam sozinhas, sons que pareciam vir de outro cômodo, mas que nunca eram confirmados. Nada agressivo, nada que justificasse medo, e isso era o mais estranho, porque se algo não machuca, não ameaça e não se impõe, o cérebro encontra maneiras de aceitar. Com o tempo, os sinais se repetiam, e tudo aquilo que se repete se torna comum. A mente cria explicações: cansaço, distração, estrutura da casa, o vento, o prédio antigo, a imaginação. E quando nenhuma justificativa parecia suficiente, surgia outra, ainda mais perigosa. Isso sempre foi assim. A presença deixava de ser questionada, passava a fazer parte da paisagem, como um ruído distante que se ouve há tanto tempo que deixa de ser notado. Algumas pessoas relatam que aprenderam os padrões da casa, sabiam em quais horários certos sons apareciam, quais cômodos nunca pareciam totalmente vazios. Havia lugares onde o silêncio era diferente, não um silêncio calmo, mas um silêncio acompanhado. E ainda assim, isso não causava medo. Pelo contrário, em muitos casos, causava conforto. Com o passar do tempo, algo ainda mais estranho acontecia. A presença parecia cooperar. Chaves desapareciam e reapareciam no local certo horas depois. Luzes deixadas acesas eram encontradas apagadas. Objetos que haviam sido perdidos surgiam onde deveriam estar desde o início. Pequenas coisas, gestos quase gentis, nada espetacular, nada que pudesse ser chamado de sobrenatural com facilidade, mas o suficiente para criar uma sensação inquietante de ordem. Algumas pessoas começaram a falar sozinhas, comentavam o dia, reclamavam do trabalho, desabafavam sobre problemas, não porque acreditassem que alguém responderia, mas porque parecia natural. O ambiente parecia escutar. Não havia voz, não havia reação visível, mas havia algo mais difícil de explicar: a sensação de ser ouvido. E isso cria algo perigoso, um vínculo silencioso, porque quando acreditamos que não estamos sozinhos, mesmo sem provas, algo dentro de nós relaxa. A solidão diminui, o espaço parece mais cheio, a casa parece mais viva, e quando o medo não se manifesta,
ele é substituído por confiança. O ponto de ruptura quase nunca vem de quem mora ali, vem de fora, uma visita, um amigo, um parente, alguém que entra naquele espaço sem ter passado pelo processo lento de adaptação, alguém que sente o ambiente de forma crua, sem filtros, sem hábito. E então surge a pergunta, simples, direta, perturbadora: tem mais alguém aqui? No início, a pergunta soa estranha, depois, desconfortável, porque quem mora ali nunca anunciou aquela presença, nunca apresentou, nunca explicou, ela não foi convidada, ela simplesmente sempre esteve lá. E quando alguém de fora percebe algo errado, a normalidade começa a ruir. A partir desse momento, a percepção muda. Sons que antes eram ignorados passam a incomodar. O silêncio fica pesado. A sensação de companhia deixa de ser neutra. A casa parece diferente, menor, mais fechada, como se algo tivesse sido deslocado no espaço mesmo sem se mover. Em alguns relatos acontece algo ainda mais perturbador. Depois que a presença é questionada, ela desaparece. Os sons cessam, os objetos param de mudar de lugar. A casa fica silenciosa demais. E esse silêncio passa a ser o novo medo, não da presença, mas da ausência. Algumas pessoas relatam ansiedade constante, outras sentem tristeza profunda, outras não conseguem mais ficar sozinhas no ambiente, não porque algo ruim tenha acontecido, mas porque não sabem se aquilo realmente foi embora. Porque algo que nunca se apresentou, talvez nunca tenha saído. A ciência tenta explicar essas experiências, fala em adaptação psicológica, projeção emocional, solidão, rotina internalizada, mecanismos do cérebro tentando preencher vazios. E talvez algumas dessas explicações façam sentido, mas há um padrão que se repete de forma inquietante. Quanto mais tempo a convivência durava, menos assustadora ela parecia, até o momento exato em que era percebida. Talvez o terror não esteja em casas assustadas, mas em casas onde algo nunca precisou se apresentar, onde algo não precisou assustar para permanecer. Porque algumas presenças não querem expulsar, não querem dominar, não querem ser vistas, elas querem fazer parte. E quando você finalmente percebe, elas já fizeram parte da sua vida por tempo demais.